Fala aí, gente, tudo bom com vocês? Novamente, eu comentei isso ontem, quando eu tava falando de Rama, vou comentar aqui hoje também, mas antes eu vou pedir para vocês encarecidamente que deixem o seu like. Nossa, eu falei um sotaque britânico brasileiro. Bom, deixem o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, tá? É completamente graça e me ajuda bastante, pra caramba mesmo. E, bom, e agora eu queria comentar sobre o que eu falei no episódio de Rama, que talvez vocês não assistam as mesmas coisas, sejam interesses bem diversos, né? Mas basicamente eu estou pensando em trazer os reviews semanais para para um vídeo só, fazer um vídeo só com os reviews semanais e botar ele como parte do Cebola Cast. Então seria ali um trecho do Cebola Cast para falar do episódio da semana. Por exemplo, agora seria de Rama e de Orb. Inclusive eu conseguiria trazer até mais coisa, porque eu também estou assistindo Dragon Ball Daima, por exemplo. Eu tenho assistido alguns animes que eu maratono em 1 ou 2 noites que são relativamente tranquilos de trazer também. Séries que eu acompanho, ou que eu estou vendo ou revendo, e coisas do dia a dia e da vida e do cenário do mundo que às vezes eu possa não ter me posicionado nem falado sobre porque não teve onde fazer, né? Então eu tô pensando muito em voltar com o Cebola Cast e juntar essas reviews dentro do Cebola Cast, tá? Abro exceção para Dandadan e toda temporada eu provavelmente vou escolher um anime para fazer uma exceção, mas depende, né? Porque depende da temporada, às vezes pode não ter nada interessante. Mas eu queria saber o que vocês acham, então deixa aqui nos comentários, tá bom? Beleza? Show? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Guys, a gente, essa semana, começa com o episódio de Orb, logo após eles encontrarem a Yolenta, deixando lá a pesquisa. E vai ter toda uma jogadinha dela, querendo, né, dizer que foi o mestre dela que solucionou e o problema e tudo mais. E assim, a gente vai ver como o Oxy, ele é realmente uma pessoa bem ignorante, ele não é muito esperto, ele não é a pessoa mais brilhante do mundo. Mas, como eles mesmos mencionam no episódio, ele tem uma capacidade de visão muito boa, ele tem uma capacidade de observação, literalmente falando, muito, muito boa. E que nessa época, onde basicamente alguém que tenha olhos muito bons e que tenha acesso aos melhores equipamentos ou a equipamentos melhores, né, vai ter resultados melhores. Então, né, beleza. E claramente a gente está vendo também que o Badene, ele é cego de um olho e o outro olho tá todo... Então assim, a gente pensa, realmente a visão dele também não vai ser a melhor ajuda de todas. Então, talvez a gente tenha aí algumas coisas. Porém, quando eles vão até o laboratório do suposto mestre dela, a gente vai ter algumas conversas bem interessantes, tá? Até no caminho para lá, eles vão falar sobre 2 filósofos, tá? Vou colocar como filósofos no caso, mas que falam sobre nominalismo, tá? No caso, seriam ele se considera um nominalista de Abelardo e ela uma nominalista de Ockham. O William de Ockham foi um nominalista mais mais audacioso, vamos dizer assim, né? Porém, o que ocorre? A ideia do nominalismo indica que conceitos globais, como humanidade, por exemplo, e não somente conceitos globais, como conceitos coletivos, vamos dizer assim, eles não existem na realidade. Eles são apenas nomes imaginários dados para coisas e objetos, ou seja, objetos abstratos que não existem. Então eles são nomes dados de maneira não permanente na nossa cabeça
para coisas. E que, no caso, somente indivíduos existem. Então existe o Bruno, mas não existe Bruno do subconjunto humanidade. A humanidade é um conceito abstrato que não existe, entendeu? É como se o conceito de humanidade ele é apenas um nome inventado para o conjunto, e não um objeto que se encontra fisicamente ou metafisicamente dentro de alguém, ou que, entendeu? Então o nominalismo ele vem disso. E o nominalismo ele teve uma outra questão, ele foca muito na individualização das coisas, né? Então um nome universal, tipo a humanidade, eles vão dizer assim, eles vão dizer que existe um tomate A, um tomate B e um tomate C, e que todos eles são tomates, porque eles são coisas que têm um nome e que têm conjuntos de características em comum, que é o que tornariam seres humanos, por exemplo. Nós somos humanos. Por quê? Porque temos várias características em comum que nos enquadram como humanos. Mas humanidade não é um objeto palpável, digamos assim. É esse que é o ponto deles. Então, para eles, o universal, né, esse conjunto, ele é apenas um produto da mente. Ele é uma coisa que ele precisa da nossa mente para existir. Então é algo que deriva das coisas e que sem as coisas ele não existe. Então não é. Só que aí qual é o grande problema? Ele colocou em dúvida a questão de Deus na igreja. Essa linha filosófica deu muito problema porque ela foi considerada uma linha herética, ou seja, uma linha de heresia, do triteísmo, que é o quê? Onde colocam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três coisas diferentes, mas que têm um nome só, porque os três são Deus, mas isso não seria possível. Então eles falam assim que Deus, o triteísmo, por que ele foi considerado herético? Porque ele diz que Deus não existe, que Deus é só um nome, que não é algo permanente, e que o que existe são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que podem ser referidos como Deus, mas que Deus é um conceito abstrato, inexistente na realidade. E óbvio, né, essa daí foi uma das primeiras dialéticas que deram briga com a igreja e que também transformaram, que basicamente é uma disputa entre o indivíduo e o universal. Então eles confrontam a existência do universal em prol da existência do indivíduo, até de maneira a excluir aquilo que é universal, entende? Então essa foi uma das primeiras pesquisas assim que leva essa briga, né, adiante. E foi um conceito revivido depois por Hobbes, né, e até hoje tem desenvolvimentos e derivações a partir desse conhecimento. Mas basicamente é isso, né? Você tem coisas que são do mesmo tipo, sabe? Mas que têm propriedades e coisas que são separadas, entendeu? Por exemplo, se você for levar universais, quer dizer que você poderia dizer os universais são conjuntos abstratos, não são conjuntos de verdade, entendeu? Então basicamente é isso, porque o universalismo ele preza que existe uma coisa universal e que a partir dessa coisa universal existem os indivíduos. O nominalismo ele vai do contrário. Ele acredita que que existem os indivíduos e que o universal não é nada mais do que um conjunto de características e semelhanças entre indivíduos, entende? Então, são teorias completamente diferentes porque se embasam numa coisa. Eles querem dizer que se for seguir pelo universalismo, se todos os humanos morressem, ainda existiria a humanidade. Porque a humanidade é um conjunto universal
do qual poderiam surgir humanos ainda, por assim dizer, entende? Mas é basicamente por aí. Então isso até pode-se dizer que muito disso foi de onde se desenvolveu o processo de individuação que existe até hoje, tá? E após essa viagem, né, essa sequência, eles vão para essa sala, como eu tinha falado, onde eles começam a conversar e o Baden ele vai meio que sondando a Yolenta, né? Porque ele acredita que foi ela que fez a parada, tá? Uh, e que ele acredita que ela é perfeita para se juntar ao grupo. Por quê? Porque ela é mulher. E por ser mulher, não seria do interesse dela revelar a heresia deles para ninguém, porque ela sendo mulher, ela chama eles de hereges, eles dizem que eles não são hereges e que ela sim é que é uma bruxa. E que na verdade eles precisam ser libertos dela porque ela é uma bruxa. Entende? Esse era o nível de preconceito daquela época. E aí, basicamente, a gente tem uma conversa falando de vários conceitos e você vai ver aonde isso vai levar. Eles falam de Filolau, que foi um filósofo bem antigo, né, de antes de Cristo, filósofo grego, que ele levantou uma teoria de que a Terra e o Sol estavam em movimento em volta de uma grande chama universal que ficava no centro do universo e que essa chama ela estava sempre do lado que a gente não conseguia ver. Então, em tese, a gente vivia girando em torno de uma chama invisível. Só que, obviamente, essa daí era uma teoria que nunca pôde ser comprovada, até porque como é que você vai provar? Não. É tipo querer provar que Deus existe, sabe? Você não tem como provar por A mais B que Deus existe. Você pode acreditar que Deus existe, ou você pode acreditar que não existe, ou não acreditar que existe, ou o que quer que seja. Mas você não tem como provar que ele existe, porque ele é uma coisa que não pode ser vista, em tese, né? Então, nesse caso, ele não conseguiu provar a teoria dele, mesmo tendo apresentado a teoria de que os planetas e que os corpos celestes giravam em torno dessa chama central. Porque, obviamente, né, para provar a teoria dele, alguém teria que ver essa chama central. Ninguém nunca viu, até porque ela não existe. Hoje em dia a gente já sabe disso. O mais próximo dessa chama central seria o Sol, mas na teoria dele o próprio Sol girava junto. Então, né? Porém, ele foi independente da teoria dele estar extremamente viajada e ter seus erros e tudo mais, foi a primeira teoria astronômica que falou sobre a possibilidade da Terra estar em movimento. Então isso foi um grande passo, tá? Um grande passo mesmo. E também teve outra coisa. E depois eles falam de Heráclides. Heráclides é outro considerado herege, também um filósofo grego, e que ele teria proposto, foi a primeira pessoa, se não me engano, ele ficou, pelo menos ele foi extremamente famoso por ser a primeira pessoa que propôs a rotação da Terra. Ou seja, não o movimento no negócio, mas sim de que a Terra estava girando. Ou seja, pensa comigo, antes de Cristo, já tinha gente que estudou e teorizou que a Terra estava em movimento, tanto no espaço quanto em si. Então a Terra ela está girando e se movimentando, entendeu? Só que pensa o seguinte: se naquela época já era capaz de provar, hoje em dia é ridículo, entendeu? Hoje em dia, entendeu, terraplanista do caralho? Tá, desculpa. Mas basicamente eles falam disso. E há um comentário sobre ser ridícula essa teoria e não sei o que e tal. E o Badeni propõe, né, ele põe uma proposta até bastante ousada nesse sentido, né, de que realmente a teoria é furada e que não sei o que, mas ele comenta assim, e se for verdade?
Mas e se todas essas teorias que foram derrubadas e ditas como mentiras e não sei o que forem verdades? O que acontece? Então, quando e ela fica meio cabreira. E aí ele comenta sobre Aristarco. Aristarco foi o primeiro cientista, tá, ainda antes de Cristo, a propor que a Terra girava em torno do Sol. Foi a primeira teoria heliocêntrica já proposta, tá? Foi em 300 anos antes de Cristo. Já teve a primeira teoria heliocêntrica. E nesse caso ela fica realmente com bastante medo, porque ela sabe que são teorias heréticas e ela é mulher, então é bem mais difícil para ela. E ela manda que eles saiam e que não vai dar e que não sei o que. E aí, ao sair, eles falam, eles aceitam, né? O Baden aceita, mas ele fala que se o mestre dela tiver interesse, eles estarão esperando na frente do mural no final da tarde. O que leva ela a querer contar tudo, mas aí ela, tipo assim, dá para dizer que se eu disser sinceramente qual é o meu pensamento sobre aquilo ali, é que se ela tivesse conseguido encontrar algum dos membros da academia, o Colby principalmente, o cara que roubou a pesquisa dela, se ela tivesse encontrado ele e ele tivesse contado tudo para ele teria acusado ela de heresia com certeza. Ele teria falado que ela era uma bruxa, ela teria sido queimada e acabava ali mesmo. Mas para sorte dela, né, para conjunção de sorte, eu não digo exatamente sorte, mas pela conjunção de fatores e de horários, era a hora da reunião, aquela que ela estava sendo bloqueada, impedida de participar, sabe? E ela vai lá pesquisar e vai ouvir. E tem um discurso muito interessante do Piasto, que é o conde e mentor da academia, falando sobre a verdade e que eles devem buscá-la. E que quem busca a verdade é como Ícaro. É um cara tentando constantemente voar cada vez mais próximo do Sol. E que o mito do Ícaro é que ele caiu porque ele tinha asas de cera, que derreteram ao chegar próximo ao Sol. E aí é o que eles falam, que eles precisam ser como Ícaro. Porém, eles também precisam ser diferentes dele. Eles precisam ouvir o aviso do pai de que as asas dele são de cera e construir essas mesmas asas de uma maneira funcional com algo que não vá derreter. Para que eles, ou seja, o que isso quer dizer? Vamos colocar a teoria de Ícaro numa realidade científica. Você está pesquisando uma teoria científica, ok? Beleza? Show? Tranquilo. Só que você vai lá, apresenta sua tese e ela é derrubada. Porque você não teve embasamento suficiente, não teve uma apresentação boa o bastante, qualquer que seja o motivo, mas a sua tese é derrubada. Se você. E aí. Ou seja, sua tese tinha asas de cera. Entendeu? Então o que você precisa é se munir de mais conhecimento, mais equipamento e mais base para que você consiga fazer a sua tese da maneira correta. Apresentá-la com resultados, com coisas concretas e sólidas que não vão derreter ao se aproximar do Sol. Então é isso que ele quer dizer. E basicamente, se você precisa ter teorias, você precisa que a sua teoria seja embasada em coisas inderrubáveis, em coisas que são carregadas pela verdade, tá? E basicamente ele quer que o trabalho final de vida dele seja um modelo do universo, mas que para isso ele precisa do modelo real, ele precisa chegar na verdade sobre como é o universo. A Jolenta ouve isso e quando ela está saindo lá, ela é confrontada pelo próprio Piasto, que fala que ela
que ela tá sendo paga, ela tem que participar e que não sei o que, e ele coloca uma pulguinha atrás da orelha dela, porque ele fala que nos ensinamentos sagrados diz que a mulher tem que ouvir em silêncio e não falar e não sei o que. Só que ele comenta também, no momento que ela fica, não, isso é verdade, não sei o que e tal, mas aí ele fala, mas e se a gente estiver interpretando as escrituras sagradas errado? Então aí a gente vai ter também uma outra questão mostrando que esse cara, ele talvez tenha mais do que apenas ser um reitor e um defensor da teoria geocêntrica, tá? E isso vai levar, eventualmente, a ela tomar coragem, ir encontrar o Badene e o Oxy, e ela admite que foi ela que fez tudo, ela aceita o cargo como assistente, porém ela quer levar eles ao mentor, porque ela acredita que ele seja uma pessoa positiva para isso. E claro, né, ela ouviu a conversa sobre as asas de Ícaro, e essa conversa sobre as asas de Ícaro claramente a motivou, né? Então, quando eles vão lá, eles vão ter um pequeno confronto com o Piasto, que tá morrendo, claramente. E ele primeiro ele fala que é ridículo, que aquilo lá tornaria a pesquisa dele, que ele dedicou 50 anos da vida dele à toa, e diria que tudo que ele pesquisou e que ele fez está errado, e que isso seria inadmissível, e não sei o que. E aí o Badene comenta, né? Mesmo que seja a verdade. E o Piasto, você vê que ele tem uma reação adversa ali, mas ele manda que saiam. E aí a gente vai ter um pouco de conhecimento sobre o passado dele, sobre como ele chegou ali, e que ele também era um jovem com uma vista muito boa e com muita vontade de estudar. E essa ambição, essa audácia, é o que faz os pesquisadores, sabe? Ele comenta uma coisa, que a audácia é a característica mais importante. E é isso meio que faz ele ganhar a vaga e tudo que ele tem hoje, sabe? Mas no campo da pesquisa científica, realmente, o seu primeiro passo precisa ser audacioso. Extremamente audacioso. Porque se você não for... É como... Existe uma teoria que eu falo sobre aprendizado de máquina, mas é que ela se aplica ao aprendizado como um todo. É como você ser largado num bioma que você não conhece. É como ir para um planeta desconhecido e começar a explorar tudo em volta dele. Isso é o salto. O salto que você precisa é ir para esse planeta desconhecido. É querer descobrir tudo que tem nele, entendeu? E é um salto extremamente audacioso e arriscado. Mas mas é o quê? É muito mais interessante porque hoje em dia a pesquisa, no geral, ela é tipo assim, vamos dizer, você tem esse campo aqui, tá? Aí alguém vai pesquisar, vai pegar esse campo aqui, vai entender esse campo aqui, depois ele vai pesquisar um pouquinho para cá e tal. Agora pensa se esse cara aqui, que conhece esse campo aqui, que tá todo o conhecimento conhecido, tudo que o conhecimento existente está nessa esfera, tá? Aí vamos dizer que essa pessoa, ao invés dela pegar da esfera e sair, ela seja jogada aqui. Esse cara vai ser obrigado a explorar, a usar o conhecimento que ele adquiriu aqui, para explorar aqui. Que é um território completamente desconhecido. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele saltar. Se ele der esse primeiro salto de fé e chegar lá para pesquisar isso. Então, a gente ainda está numa incógnita, mas tudo indica que sim, o Piastro vai ajudá-los e vai financiá-los, nem que seja parcialmente. Mas é interessante você ver que todos eles, em algum momento, sempre almejaram algo maior. Sempre concordaram numa busca pela verdade. Como todo estudioso de verdade
fez em algum momento da vida. Mas todos eles foram desmotivados por algo em comum. Eu disse em comum, tá? Todos eles tiveram, em algum momento, um encontro e um embarreiramento por parte da igreja. Então, é bem intenso, tá? Quando a gente para analisar isso dessa maneira. Porque, cara, a igreja era dona do conhecimento teórico e do conhecimento filosófico como um todo. Ela dizia o que podia e não podia ser estudado. E ela cortava toda vez que alguém iria pesquisar algo que desmentia algo de antes. Pô, imagina, quantas coisas não seriam problemáticas se não fosse assim, sabe? Imagina hoje, constantemente a ciência está evoluindo e pode ser que mês que vem 300 coisas que hoje são verdade se tornem mentira. Mas você não vai ver ninguém hoje. Hoje você vai ver os cientistas brigando, entre aspas, porque eles querem que essa nova verdade seja sólida. Então eles vão bater, eles vão testar, eles vão tentar desmentir com todas as forças. E se eles não conseguirem, é sinal de que é verdade mesmo. E essa verdade deve prosseguir. Descartando quer dizer, absorvendo o que ainda era verdade, o que é útil do que foi passado, e descartando aquilo que se tornou mentira. Então, vocês entendem o quanto difícil é lidar com a verdade e chegar na verdade quando quem detém o poder está interessado na mentira? E é sobre isso, meus amigos. Esse foi o 8º episódio de Orbe, que fala exatamente sobre o voo de Ícaro e sobre várias teorias filosóficas. Tem muita coisa para estudar, é muita coisa legal. Eu acho que para quem curte história e astronomia, esse anime está sendo um prato cheio, sério mesmo. Para mim está sendo maravilhoso. Merecia muito mais destaque do que está tendo. E, bom, e no jeito de outro, eu nem sei se eu vou fazer realmente fazer essa redução pro CebolaCast, mas vamos ver o que vai rolar, tá bom? Então, gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Beijo enorme no coração. Acaba que, como sempre, né, quando a gente tem que discutir muitos assuntos filosóficos e teóricos e tudo mais, o nosso vídeo fica maior do que o próprio episódio, né? Mas faz parte. E como sempre, GG e até logo.